Fala galera, beleza? Fabrício Marvel aqui na área de novo com mais um vídeo pra vocês. Finalmente eu vim assistir o filme do Doutor Estranho e a minha crítica vocês conferem logo depois da vinheta. Então galera, finalmente eu fui assistir o filme do Doutor Estranho, dessa vez a convite do Cine System. Aliás, aproveitar para avisar para vocês que acompanham aqui o canal e são fãs de cinema, a gente vai ter uma série de novidades bem legais em breve, fruto dessa parceria aí com essa rede de cinemas que está presente em todo o Brasil, que é a Cine System. Vai ter sorteio de ingresso, tá? Vai ter convite para pré-estreia, então se você curte cinema, fica ligado aqui no canal, porque a gente vai ter umas novidades bem legais em breve, tá? Antes de começar também esse vídeo, antes de começar a falar sobre o filme, eu gosto sempre de falar, né, e de avisar a galera que está assistindo aqui o canal pela primeira vez, que eu não sou crítico de cinema, tá pessoal? A minha crítica é baseada no meu conhecimento dos quadrinhos, tá? Eu sou leitor de quadrinhos há mais de 20 anos, né? E falo sobre quadrinhos semanalmente aqui no YouTube, e a ideia de fazer esses vídeos com análise de filmes surgiu justamente do pessoal que acompanha os vídeos, né? Eles mesmos me pedem, toda vez que tem alguma adaptação dos quadrinhos para o cinema, o pessoal fica me cobrando ali a minha opinião sobre o filme, tá? Então a análise que vocês vão ver não é uma análise técnica, tá? É uma análise de um fã, né? Sobre o filme do Doutor Estranho. Então, começando aí a falar sobre o filme, eu tenho que dizer para vocês que eu gostei pra caramba do filme, tá pessoal? É muito legal a gente poder ver, principalmente a gente que é fã dos quadrinhos, né? E já acompanha. Eu comecei a ler quadrinhos pelos quadrinhos da Marvel, né? Hoje em dia eu leio Marvel e DC, mas eu comecei a acompanhar mesmo pelos da Marvel. Então é muito legal quando você vê um personagem que você já conhece há tantos anos, né, ganhando vida no cinema, né, atingindo um público muito maior do que o público de quadrinhos, e é muito mais gratificante, cara, quando isso acontece da maneira como aconteceu com o filme do Doutor Estranho, né, que eu achei que foi uma adaptação muito fiel aos quadrinhos, tá? Então isso deixa a gente duplamente feliz. Claro que a galera que de repente não conhece muito bem o personagem dos quadrinhos vai gostar do filme também, mas pra gente, cara, que lê os quadrinhos, eu pelo menos saí muito satisfeito, tá? Essa pra mim é a principal característica, a principal coisa boa do filme é justamente a fidelidade, cara, e a semelhança com os quadrinhos, né? Eu marquei aqui um monte de coisas que eu queria falar com vocês sobre o filme, né? E sobre o porquê que eu acho que ele foi tão fiel aos quadrinhos, né? Então vou começar a falar aqui. A primeira coisa é a origem, né? A origem do Doutor Estranho, pessoal, tá igualzinha nos quadrinhos, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler os quadrinhos ou se vocês já viram em algum lugar, né? O Doutor Estranho já apareceu também num filme de animação, né? Uma série animada, foi bem legal. Mas a história é justamente aquela que você vê ali no filme, né? O Doutor Estranho foi criado na década de 60, em 1963, na revista Strange Tales, e foi criado pelo Stan Lee, né, que vive aparecendo nos filmes da Marvel, tá ele aqui, ó, né, e pelo Steve Ditko, que também é o criador do Homem-Aranha. Então foi a mesma dupla que criou o Homem-Aranha, criou o Doutor Estranho nos quadrinhos, tá? E a origem é exatamente idêntica, cara, e foi muito legal ver como eles trouxeram isso da década de 60 pra cá de uma maneira tão fiel, cara, ficou muito maneiro. Doutor Estranho é aquilo tudo mesmo que vocês veem, né? No início ele é um médico altamente capaz, mas ele é muito arrogante, né? Muito, sei lá, egocêntrico, né? E ele sofre um acidente de carro, né? Que eu achei muito legal a forma como o acidente aconteceu, né? Hoje em dia, cara, é muito comum a gente estar dirigindo e estar usando o celular o tempo todo para um monte de coisa, né? E a gente vê lá que o acidente acontece, né? E ele fica com as mãos incapacitadas
Essa parte da origem tá muito legal, cara, tá muito perfeita. Inclusive tem uma cena, cara, que é diretamente extraída dos quadrinhos, tá? Em 2005, né, alguns anos atrás, a Marvel recontou a origem do Doutor Estranho, né, numa minissérie chamada Strange, que saiu aqui no Brasil na Marvel Max, tá? Que era uma revista que era publicada alguns anos atrás aqui no Brasil. Agora se liga nessa passagem aqui, que vocês vão lembrar exatamente de onde saiu isso daqui, como ficou igualzinho. Olha só. Tá vendo aqui, ó? O Doutor Estranho se recuperando no hospital e ele tá tentando escrever o nome dele. Tá vendo? Cara, direto das páginas dos quadrinhos para a tela do cinema. Muito legal, cara, muito legal mesmo, né? Então eles usaram elementos assim de todas as épocas do quadrinho. Tem também outra passagem que é muito, mas muito igual a uma passagem que aconteceu nesse encadernado aqui, ó, Doutor Estranho, o Juramento, lançamento da Panini, né, uma republicação de uma história muito legal do Doutor Estranho. Recomendo para vocês, e aliás eu vou fazer o sorteio dessa edição aqui encadernada. Então se você está assistindo o filme aí, ó, assistindo o vídeo, né, assiste o vídeo até o final que eu vou falar sobre esse sorteio, né, e essa minissérie aqui vai para algum dos sortudos aí que participarem, né. Agora olha só o que acontece aqui, ó. Em determinado momento o Doutor Estranho ele sofre um atentado, né, e aí a enfermeira noturna, a Linda Carter, tem que operar ele. E ela é guiada pelo próprio Doutor Estranho, né, que está na sua forma astral. Reparem que até o ferimento, cara, é no mesmo lugar que o ferimento do Doutor Estranho no filme, né? Então uma passagem muito semelhante, né? Que na hora eu lembrei dessa minissérie aqui, Doutor Estranho, o Juramento, tá? Vou sortear aí, então assistam o vídeo até o final. Outra coisa que eu achei que deixou o filme muito legal, e uma das partes mais legais que eu achei do filme, é justamente a grande homenagem, né, que os caras fizeram para o Steve Ditko. Né? O Steve Ditko é o primeiro desenhista do Doutor Estranho, e na época, lá na década de 60, ele desenhou toda aquela parte daquela dimensão negra, onde vive o Dormammu, que é o vilão do filme, né, de uma maneira muito psicodélica, cara. E eu falei, cara, será que eles vão conseguir recriar isso? Né? Como é que vai ficar essa questão da outra dimensão? E é incrível, cara, como os produtores conseguiram trazer esse lado psicodélico dos quadrinhos do Doutor Estranho, que vocês estão vendo aí nas imagens, para o filme, né? Então eu não assisti em 3D, eu acho que se eu tivesse assistido em 3D eu teria ficado completamente alucinado, né? Porque ficou muito legal, cara, muito psicodélico ali, e é uma grande homenagem mesmo à arte do Steve Ditko lá na década de 60, esse visual bem psicodélico, tá? Outra coisa também são algumas coisas que a gente vê, né, que estão muito fiéis aos quadrinhos. Uma delas é o próprio Sanctum Sanctorum, que é a casa do Doutor Estranho, né, com aquele símbolo lá, que é o selo do Vishante, né, que protege o Sanctum Sanctorum e protege a Terra também das ameaças aí, místicas de outras dimensões. Ficou muito legal, cara. Na hora que apareceu, na hora que ele se teleporta lá para a mansão, é muito maneiro, cara, quando a gente vê aquela casinha lá no West Village de Nova York, né, com o símbolo. Pô, ficou muito perfeito, cara, muito legal mesmo. Os próprios encantamentos também que o Doutor Estranho usa, né, apesar de a gente só ver alguns, né, ele está em treinamento, então essas primeiras batalhas, as primeiras cenas de ação que acontecem no filme, acontecem assim, ele está bem cruzinho, ele quase não consegue lançar encantamentos, mas um que ele usa direto, que é aquele espécie de chicote de energia, aquilo ali são as faixas escarlates de Sitorak, né? Quem lê os quadrinhos sabe que o Doutor Estranho usa esse encantamento aí direto, né? E é muito legal ver da maneira como ele ficou. E outra coisa também é essa parada das armas, né, que são conjuradas pelos místicos, né? Olha só essa passagem aqui da revista e vocês vão ver, cara, que também tá igualzinho. Olha só. Doutor Estranho, tá vendo?
conjurando aqui um encantamento de proteção, né? Ó, outros magos aqui usando também armas de energia, né? Então, tá aí, cara, direto dos quadrinhos para a tela do cinema, tá? Uma coisa que me surpreendeu foi a questão do olho de Agamotto, né? Eu achei que ficou muito legal nessa versão. O olho de Agamotto ficou muito bem representado. Para quem não sabe, o olho de Agamotto, pessoal, nos quadrinhos originais, na década de 60, o Steve Ditko, ele pesquisou um amuleto real, né? Que é o olho do Buda, que é o olho de tudo ver. Então existe mesmo ele deu uma pesquisada, cara, na época que ele criou o personagem, né? E foi baseado num artefato real lá dessas religiões lá do Oriente, né? Do Oriente. Então foi muito legal ver no filme um olho de Agamotto um pouco diferente dos quadrinhos, né? Também com o selo do Vishanti. E uma coisa que surpreendeu a todo mundo que é fã da Marvel é que o olho de Agamotto é, na verdade, uma das joias do infinito, tá? Então agora a gente só tá faltando uma joia para aparecer. Dá só uma olhada aí nesse gráfico, ó. A joia do espaço, que era o Tesseract, né? Apareceu lá no Capitão América, tá? A joia da realidade era aquela Aether, que apareceu no Thor 2. A joia do poder é o Orbe, que apareceu nos Guardiões da Galáxia. A joia da mente apareceu agora na Guerra Civil, né? Tava lá no cetro do Loki e agora tá na cabeça lá do Visão, né? Não sei como é que vai ficar isso quando Thanos reunir as joias, né? A joia do tempo agora está revelado que é o olho de Agamotto, né? E fica faltando só a joia da alma, que eu aposto com vocês que vai aparecer em Guardiões da Galáxia 2, tá? Vai ter uma personagem Mantis, né? E eu acho que de alguma maneira eles vão introduzir o Adam Warlock no Guardiões da Galáxia 2 e ele deve ser o portador da joia da alma, e aí a gente completa todas as joias, né? Fica o terreno já pronto para o Thanos aparecer, né? Para quem não conhece, o Thanos é um vilão do universo Marvel, em que ele vai se apossar de todas essas joias que vão dar para ele um controle sobre toda a realidade, né? Espaço, realidade, tempo, cada joia vai dar para ele um poder extra aí, e os Vingadores vão ter que lidar com essa super ameaça que vai ser no Guerra Infinita, né? Um filme aí que vai ser em 2 partes, tá? Outras paradas também que eu achei super parecido com os quadrinhos, tá, pessoal? É o próprio o ambiente lá onde o Doutor Estranho estuda, né? Eles não mudaram nada, cara. O nome é o mesmo nome, tá? Kamar-Taj é o mesmo nome nos quadrinhos. E uma coisa muito legal também que a gente percebe é que cada personagem que aparece no filme, cara, tem a sua contraparte nos quadrinhos, tá? Todo mundo, tanto os personagens principais como alguns personagens secundários, né? Tem aquele mestre lá que ele tem só um cotoquinho aqui na mão, né? E que em determinado momento a anciã mostra ele pro Doutor Estranho, né? Falando que não é necessário as mãos para fazer os encantamentos, né? Esse cara existe nos quadrinhos, né? Entre outros personagens que aparecem e que você tem aquela preocupação, né? O próprio doutor que cuida lá das mãos do Doutor Estranho, ele também é um personagem de uma série em quadrinhos, né? Ele aparece nessa minissérie aqui, Doutor Estranho o Juramento. Então eles fizeram questão de embasar tudo ali, seja por causa de referências, seja por causa para dar uma satisfação a mais para os fãs de quadrinhos, mas eu achei que ficou muito legal, tá? Agora eu queria falar sobre alguns personagens principais, né, e como eu achei que eles ficaram no filme, tá? O próprio Doutor Estranho eu achei que ficou muito legal, tá? Eu achei essa escolha do personagem do Benedict Cumberbatch muito boa, né? O próprio uniforme do Doutor Estranho eu achei que ficou muito legal. Eu tenho os bonecos aqui Funko Pop, né? Então aqui a gente pode ver, ó, o Doutor Estranho dos quadrinhos e o Doutor Estranho, né, do filme. Reparem, ó, que esse cabelinho branco na lateral, né, é igualzinho o cabelinho branco lá, né, o próprio manto de levitação, né, o olho de Agamotto. Cara, tá tudo lá. Eu gostei pra caramba desse uniforme do Doutor Estranho no filme, né? Espero que eles não mudem, porque senão a gente tem que comprar mais bonecos, tá? Mas eles provavelmente devem dar alguma mudada para quando o personagem aparecer de novo, nem que seja pequenininha, mas deve ter alguma mudança. Outra coisa também
que eu gostei bastante nessa versão do Doutor Estranho é o manto de levitação. Né? Nos quadrinhos o manto de levitação não tem aquela característica de vida própria, tá? Ele não é senciente, né? E ali no filme ele parece meio que ele tem vida própria, né? Ele faz alguns comandos, até dá um tom engraçado em alguns momentos lá. Eu achei legal isso, né? Apesar disso não ter nos quadrinhos, mas sei lá, foi uma coisa que eles acrescentaram e que ficou interessante no meu ponto de vista, tá? E outra coisa também que a gente vê direto, cara, ao longo das passagens do filme, são artefatos místicos, né? No finalzinho do filme a gente vê lá o Wong, né? O outro mestre que tem, né? E ele está usando um artefato místico, que é o bastão de Watumbi. Esse artefato místico está nos quadrinhos também, aparece direto. Outro que aparece também durante o filme, que eu peguei na hora, foi o Olho do Mal, que é também um artefato que apareceu numa história do Doutor Estranho, que teve Vingadores versus Defensores. Saiu aqui no Brasil em Grandes Clássicos dos Vingadores, volume 4. Tá? Ele também tem esse artefato místico, que aliás é um artefato super poderoso, né? Até o vilão do filme brinca com o Doutor Estranho, perguntando: pô, você sabe para que serve isso? Aí o Doutor Estranho: não sei, e joga pra cima dele, tá? Mas, então, pô, ficou muito parecido, cara. Muito legal mesmo esses artefatos aí, essas referências, né? Ficaram muito legais. Voltando a falar sobre os personagens, né? A anciã virou mulher, né? E nos quadrinhos é um coroa, né? Um homem. E o Barão Mordo virou negro, né? Nos quadrinhos ele é branco. Mas eu acho que ficou legal, tá? Não fez diferença nenhuma. Na real, achei que tanto a anciã quanto o Barão Mordo foram muito bem explorados no filme. Nos quadrinhos eles não tem uma história tão rica assim, especialmente o Barão Mordo, tá? Que nos quadrinhos ele é um arqui-inimigo do Doutor Estranho, né? Surgiu lá na década de 60, mas ele não tem assim, ninguém nunca explorou a fundo as motivações dele para ser um vilão e tudo, né? E no filme a gente vê ele interpretado pelo Chiwetel Ejiofor e agora a gente entende um pouquinho do porquê dele se tornar um vilão numa provável sequência, tá? Do filme. Então a gente também tem agora a doutora, né, a doutora Christine Palmer. Também o nome dela não é por acaso, é o nome de uma personagem do universo Marvel que apareceu na década de 60 num quadrinho chamado Enfermeira Noturna, né, Night Nurse. Então também extraída direta aí dos quadrinhos, embora ela no filme ela pareça que tem mais a ver com a nova versão da Enfermeira Noturna, que é a Linda Carter, que até aparece aqui nesse encadernado, né? Ela ela tá namorando com o Doutor Estranho, né? No final aqui do encadernado ela termina aí salvando a vida do Doutor Estranho e tal. Então ela é um interesse amoroso no filme. Então eles meio que fizeram uma misturada ali, né? Da Enfermeira Noturna Linda Carter com a Christine Palmer. Mas eu achei também ficou bem legal. Eu só fico meio com o pé atrás com essas namoradas assim dos heróis, porque às vezes eles contratam umas atrizes assim muito caras, né? E aí numa próxima sequência acaba que a atriz de repente não aceita participar, né? E aí a gente tem uma quebra ali, né, do negócio. No Homem de Ferro 1 e 2, a namorada lá do Homem de Ferro participou, mas parece que ela não quer mais participar de filmes da Marvel. Então fica um negócio estranho, né? Porque a gente espera ver as personagens em outras continuações. Então isso me deixou um pouco com o pé atrás no caso da Rachel McAdams, mas eu espero que ela continue aí se tiver uma sequência, né? O outro personagem que ficou muito legal foi o Wong, né? Ele é uma espécie de empregado do Doutor Estranho nos quadrinhos, né? Ele na verdade evoluiu, ele não é só um servo leal, né? Ele é um amigo, um confidente do Doutor Estranho, tá? Aparece direto nas histórias, ele fica lá na casa do Doutor Estranho, ele ajuda o Doutor Estranho em uma série de tarefas lá e protege também o Mago Supremo da Terra. Nos quadrinhos, o Wong ele só sabe lutar, né? Ele não tem capacidades místicas. Mas no filme ele subiu de nível e virou aí um mestre também das artes místicas, né? Ele está até defendendo lá o Sanctus Sanctorum lá
de Hong Kong, né? E usando lá o bastão de Watumbi. Na hora que ele apareceu com esse bastão aí, na hora eu associei aos quadrinhos, eu lembrei de alguns quadrinhos antigos, foi bem legal também, tá? Uma coisa também que eu queria falar sobre o filme é que se preparem, tá? Não sei se vocês repararam, mas provavelmente no Doutor Estranho 2 a gente vai ter a presença de dois personagens, né? Dois outros místicos que apareceram, né? A gente teve duas referências bem fortes, só pra galera que estava muito atenta perceber. Uma delas é o mestre, é o irmão Voodoo. Tá? Eu falei sobre o irmão Voodoo recentemente no canal, eu fiz o review da figura de ação que saiu dele na Marvel Legends, né? E apareceu o irmão dele, galera. Lembra de quando o Doutor Estranho chegou no Sanctum Sanctorum lá de Nova York? O Sanctum Sanctorum era protegido por um mestre chamado Daniel, Mestre Daniel. E é justamente o nome do irmão Voodoo, que é Daniel Droom. Então o Daniel Droom morre, né? Então provavelmente a gente vai ter a presença do irmão dele, o Jericho Drumm, que é o místico conhecido como irmão Voodoo, numa possível continuação, tá? Outra personagem mística do universo Marvel que também deu as caras justamente nesse filme foi a Tino Minoru, tá? Essa sequência eu confesso que eu não vi no filme, né? Eu só estava pesquisando aqui algumas coisas na internet e acabei me deparando com isso aí. E achei muito legal, tá? A Tina Minoru, né, é mãe de uma personagem dos quadrinhos chamada Nico Minoru, que é uma mágica adolescente, né? Então provavelmente, cara, a gente vai ver a Nico Minoru numa continuação aí em Doutor Estranho 2. E tem tudo a ver a presença desses outros místicos, né? Por quê? Provavelmente na sequência a gente vai ter o Doutor Estranho batendo de frente com o Mordo, né, que pirou o cabeção e agora vai atrás de corrigir, né, os místicos aí do planeta. Então provavelmente, cara, a gente vai ver irmão Voodoo, vamos ver a Nico Minoru presentes aí numa continuação do Doutor Estranho, e já plantaram as raízes para a continuação justamente nesse filme, né? E eu espero também que isso tem a ver com aquela cena que apareceu lá no final dos créditos, né, junto com Thor. Ali a gente percebe que ele vai participar do Thor Ragnarok, né, e deve ter alguma participação especial. E eu espero, cara, que ele consiga que a Amora, a Encantor, também apareça no filme, que é uma feiticeira do universo Marvel, e a gente também veja aí o Doutor Estranho contra a Amora ou alguma coisa assim do tipo, né? Vai ser bem legal. E outra coisa também muito legal, cara, em relação a isso, é que muita gente criticou que o Doutor Estranho aprendeu ali muito rápido, tá? Mas tem algumas passagens no filme que me dizem que esse filme ele aconteceu ao longo de 1 ano, ou até mais tempo. Por quê? No início do filme, se você reparar, você vai ver que a Torre dos Vingadores ainda tá lá no lugar. Tá? Vocês devem ter reparado isso na hora, aposto que todo mundo gritou lá nos cinemas, ali, a Torre dos Vingadores. Pois é, a Torre dos Vingadores ainda está lá no lugar, o que sugere que o filme se passa antes, né, da Era de Ultron. Então aqueles eventos que a gente vê no começo do filme, a origem do Doutor Estranho, acontece antes da Era de Ultron, por causa da aparição lá da Torre dos Vingadores. Outra coisa também é que na hora que o Doutor Estranho tá para se acidentar, o cara tá no telefone passando alguns trabalhos para ele. E um dos trabalhos é justamente que o Doutor Estranho acaba negando, né? Mas um dos trabalhos é um cara que tava um tenente-coronel do exército que machuca a coluna ao usar uma armadura improvisada. A gente pode pensar que muita gente previu que era o James Rhodes, né? Mas aí não ficaria meio fora de ordem. Eu acho que ele está falando de um daqueles caras que experimentam a armadura do Justin Hammer em Homem de Ferro 2, tá? Então, ou seja, esses acontecimentos, o Doutor Estranho se machucando, aconteceu lá atrás. E aí no final do filme, né, depois dos créditos, a gente já vê o Doutor Estranho conversando com o Thor, e a gente percebe que o Doutor Estranho já está bem confiante ali, ou seja, ele vai aprender, né? Ele já aprendeu muito mais das artes místicas, tanto é que ele já faz aquela mágica no copo de cerveja do Thor, né? Então e ali a gente já tem meio que encaixando
de volta, o que me dá a ideia de que o filme se passou ao longo de alguns anos, né, dentro da cronologia desse universo cinematográfico da Marvel, tá? Isso explicaria, né, teve muita gente que reclamou, pô, mas em 2 semanas o cara virou o Mestre Supremo, né? E não é, justamente vai ser depois nesse período aí. Outra coisa também que o pessoal reclamou é o olho de Agamotto, né, ser uma das joias do infinito, e provavelmente o Thanos vai pegar a joia do tempo. Só que uma coisa o olho de Agamotto, galera, é um artefato místico que o Doutor Estranho usa para poder controlar o tempo e tudo, né, no filme, tá? Mas isso não é a fonte dos poderes dele. Então, se o Thanos pegar aquilo ali, ele vai continuar sabendo fazer os encantamentos, vai continuar sabendo fazer tudo, tá? Diferente do Visão. Eu não sei o que vai acontecer com o Visão, mas o Doutor Estranho, mesmo se ele ficar sem o olho de Agamotto, ele não vai poder fazer aquele macete, né, de fazer um loop de tempo, nada do tipo parecido. Mas ele vai continuar fazendo todos os poderes dele de magia normal, né? E falando em Dormammu, para encerrar o vídeo, né, a dimensão, eu já falei que a dimensão negra dele ficou muito legal, tá? No finalzinho a gente vê lá aqueles capangas meio que virando uma casca meio retorcida, né? Senti falta dos Sem-Mentes, tá? Os Sem-Mentes são umas criaturas que vivem lá na dimensão negra do Dormammu nos quadrinhos. Então quando esses caras viraram meio que uns esqueletos assim, eu pensei que eles iam virar os Sem-Mentes, né? E aí eles foram tragados lá para a dimensão do Dormammu, né? Provavelmente a gente pode ver isso daí numa sequência, mas eu senti falta desses carinhas. E já o Dormammu, eu achei que ficou bem perfeito, né? A maneira como o Doutor Estranho lidou também foi uma maneira até bem simples, né? O pessoal ficou zoando pra caramba, eu quero barganhar, mas o Doutor Estranho tinha acabado de começar o aprendizado dele, não tinha como lutar contra o Dormammu. Hoje em dia nos quadrinhos ele bate de frente, sacou? Mas no filme, cara, ele não tinha como bater de frente, então foi uma saída assim bem legal e criativa que o pessoal fez na hora. Parece que até no passado, né, em histórias bem antigas, o Doutor Estranho também fez uma barganha com o Dormammu, ele salvou ele e o Dormammu poupou a Terra, né? Ele falou que não ia mais atacar a Terra, isso anos atrás nos quadrinhos, então outra super referência também, tá? Então de uma maneira geral, galera, eu gostei pra caramba do filme. A única coisa que me incomodou, para não dizer assim que eu gostei de tudo, foi a questão daqueles efeitos especiais, tá? Eu acho que ficou muito copiado daquele filme A Origem, né? Embora isso também já tenha aparecido nos quadrinhos, tem um quadrinho do Doutor Estranho que ele coloca umas armadilhas na casa dele, né? Ele manipula a realidade dentro da casa dele e você vê, olha só essa imagem, e você vê que essa imagem está bem parecida com o que aconteceu no filme, tá? Mas isso me incomodou um pouquinho, né? Talvez os caras pudessem ter criado algumas coisas diferentes aí nessa sequência, ficou muito parecido com aquele filme A Origem, do Christopher Nolan, tá? Isso foi a única coisa que me incomodou, a mais no filme, mas no geral eu gostei pra caramba, tá bom, pessoal? Bem, o vídeo tá com quase meia hora, espero que vocês tenham curtido, tá? Não esqueçam de clicar em like, o sorteio do Doutor Estranho, O Juramento, o link está aqui na descrição do vídeo, tá, pessoal? Para você participar é muito fácil, é só você se inscrever aqui no canal, tá? E aí quando você se inscrever no canal, você já tem um ponto para participar. E dessa vez eu fiz um sorteio um pouco diferente. Se você fizer algumas coisas extras, você ganha mais chances no sorteio, tá? Uma delas é curtir a página no Facebook, seguir a Toys Travels no Instagram, seguir a Toys Travels no Twitter, então, e convidar os seus amigos para participar do sorteio também. Então, quanto mais ações vocês fizerem, mais chances vocês têm lá no sorteio de ganhar esse encadernado. Beleza? Então participem, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Vocês viram que eu estou usando uma camisa do Doutor Estranho, maneirona, né? Olha só, ele fazendo lá uns encantamentos místicos bem legais, né? Essa camisa, pessoal, o pessoal sempre me pergunta, tá? Essa daqui eu comprei na Piticas e eles vão estar com stand lá na Comic Con Experience 2016. Então se você estiver indo lá para a convenção, vai ter um stand, acho que vai ter uns 3 stands
da Piticas lá na convenção, então vai ter muita camisa baseadas aí em super-heróis para você poder comprar. E se você não for na convenção, sempre tem aquele quiosque num shopping aí perto da sua casa. Eu demorei tanto no vídeo que o cartão de memória acabou, cara, para vocês terem uma ideia. Espero que vocês tenham assistido o vídeo aí até o final, tá? Se inscrevam aqui no canal, vai ter vídeo ainda essa semana sobre a Comic Con Experience 2016, né? Participem do sorteio e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!